bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, para vocês que são fãs de terror e de true crime, vamos ver se essa história aqui, se ela é verídica ou não. Vamos falar hoje sobre Michael Myers. Ele é uma das figuras mais aterrorizantes do cinema. Michael Myers, o assassino implacável que voltou para Haddonfield na noite do Halloween para atacar as suas vítimas. Mas será que essa lenda surgiu apenas na mente criativa de John Carpenter ou esconde algum fundo de verdade, né? Porque muitos dizem que a história do Michael Myers é baseada em uma história real, né? Ou seja, tudo que ele fez realmente aconteceu. Bora lá ver se isso é verdade ou não. Criado pelo diretor John Carpenter em 1978, Michael Myers é o vilão central da franquia Halloween. A história começa quando, em 1963, um menino de apenas 6 anos assassina sua irmã mais velha sem motivo aparente. Anos depois, ele escapa do manicômio e retorna à cidade natal para continuar o seu reinado de terror. Carpenter afirmou que se inspirou em visitas a hospitais psiquiátricos e no conceito mal puro para Michael. Mas há quem acredite que um caso real possa ter influenciado a história. O diretor e também co-roteirista do primeiro filme revelou que uma experiência da vida real o inspirou na composição do assassino em série da ficção. Em um documentário sobre a franquia lançado em 2003, que se chama Cut Above the Rest, Carpenter revelou seus tempos da Universidade Western em Kentucky. Tive uma aula de psicologia ou algo assim e visitamos uma instituição mental, disse ele. Como repercutido pela Square, acho que é, visitamos os pacientes mais graves com doenças mentais e tinha um garoto, ele deveria ter uns 12 ou 13 anos e ele literalmente tinha essa aparência. Ele disse que o adolescente apresentava um rosto pálido e sem emoção. Além disso, ele tinha olhos escuros, descritos pelo diretor como olhos do diabo, e que o que estava por trás dos olhos do menino era pura e simplesmente malvado, disse ele. No momento em que foi chamado por Irving Yablans, produtor de cinema, com a ideia de criar um filme de terror que se passa na noite do Halloween, Carpenter logo recordou do menino que viu na instituição. Ele disse: "Foi perturbador para mim. Foi a história mais assustadora que eu já vi como um estranho." No entanto, John Carpenter sempre deixou claro, Michael Myers é uma metáfora do mal inexplicável, não um retrato direto de um assassino real. Seja ficção ou não, Michael Myers se tornou um dos ícones de terror, inspirando gerações de filmes de slasher e aterrorizando plateias por mais de 40 anos. Sua máscara branca e seu olhar vazio são símbolos de um pesadelo que nunca morre. E aí, você acha que um assassino como Michael Myers poderia existir na vida real? Ou ele é apenas o reflexo dos nossos medos mais profundos? Deixe aí nos comentários o que você acha, se o Michael Myers é um reflexo desses nossos medos ou se ele realmente foi inspirado em alguém. Apesar de Michael Myers ser ficção, algumas teorias ligam o personagem a crimes reais. Um dos casos mais citados é o de Stanley Steers, um paciente de uma instituição mental nos Estados Unidos que cometeu assassinatos brutais no ano de 1970. Porém, eu fui procurar sobre isso e essa história também pode ser uma ficção, porque não tem nada falando sobre. Outra possível inspiração é o infame carniceiro de Plainfield, Ed Gein, que também influenciou Psicose, O Silêncio dos Inocentes e Leatherface, O Massacre da Serra Elétrica. O do Ed Gein é verdadeiro. A perturbadora história de um dos mais macabros assassinos em série da história americana. Na verdade, o Ed Gein, ele não foi um assassino em série, né? Porque, se eu não me engano, ele teve 2 vítimas. Mas o que ele fez com as vítimas é o que foi mais perturbador, principalmente para a época, 1970, né? O maníaco foi responsável por um banho de sangue que provocou choque e medo em toda a cidade rural de Wisconsin, interessado em canibalismo, violência e anatomia feminina. Ed Gein cometeu crimes terríveis após a morte da sua mãe. Esse filme, sim, o Ed Gein, é o nome do filme, foi baseado na história real, né? Gein era um homem solitário que vivia em uma fazenda isolada com a sua mãe, Augusta, uma fanática religiosa que ensinava para o Ed que todas as mulheres, exceto ela, eram prostitutas pecadoras. Então, a mãe já tinha ali alguns problemas psicológicos, né? O que
o Ed Gein reconheceu como ele ter feito, né, foi Bernice Warden, em 1957. Ele tirou a vida dela a tiros, né, e arrastou o corpo dela e usou ali a faca para tirar as partes, né, digamos assim. E Mary Hogan, em 1954. Ele também fez a mesma coisa, né, e o problema é o que ele fez com os corpos depois, né, que eu acho que eu vou deixar descrito ali, escrito mesmo para vocês lerem, que é uma coisa meio pesada de se falar. Ele também profanava túmulos, né? Antes dos assassinatos, Gein desenterrava corpos de cemitérios, principalmente de mulheres de meia idade que lembravam a sua mãe. Ou seja, a mãe já tinha algum problema psicológico e ele só piorou, né? Ele usava pele humana para criar artefatos, como máscaras, aventais e até colete de seios humanos. E depois temos aqui que os policiais descrevem como a Casa dos Horrores. Eles invadiram a fazenda dele em 1957. Encontraram as coisas que eu vou deixar descritas aí, que eu acho que para falar que talvez seja um pouco mais pesado. Mas, como a gente tem ali que ele usava a pele para fazer máscaras, daí foi onde o Carpenter tirou a ideia para o Michael Myers, né? Ele juntou ali, acreditamos, né, que ele juntou as duas ideias, não só a ideia dele ter visitado ali o hospital psiquiátrico, né, de ter visto o menino, mas ele tirou a ideia aí também porque o Michael Myers usa a máscara, né, então provavelmente foi essa junção aí, né. E vou deixar aqui pra vocês aí as coisas que ele fez, que são quatro linhazinhas aí pra vocês lerem, e são coisas perturbadoras. Gein foi declarado insano e enviado a um hospital psiquiátrico, ou seja, a mãe dele já tinha problema e ele também tinha problema, né? Por isso que ele acabou fazendo essas coisas aí, né? Nunca foi condenado formalmente pelos assassinatos devido à sua doença mental, né? Ele morreu em 1984 de causas naturais e Gein não era um serial killer típico. Ele matou ali poucas pessoas, mas o seu fascínio pelo corpo humano, né, tornou ele lendário ou assustador, ou um pouco... a gente fica um pouco enojado, né, quando a gente ouve esse tipo de história. A casa dele foi queimada em um incêndio criminoso em 1958, justamente para evitar o turismo do terror, porque vocês vão ver algumas coisas ali que tinha quando eu descrevi ali para vocês. Então, assim, provavelmente algumas pessoas iam querer visitar para ver essas coisas aí que ele fez, né? Sua história é tão perturbadora que virou lenda urbana em Wisconsin. Ed Gein foi um dos criminosos mais bizarros da história, e sua mente distorcida moldou o terror no cinema. Se você já assistiu Psicose ou Halloween, agora você sabe que por trás das histórias há um fundo de realidade, né? É ainda mais assustador do que a ficção, porque o que o Ed Gein fez é muito mais assustador do que a gente pode ver, porque a gente sabe que isso realmente aconteceu, né? Não é uma história inventada, né? Não é um personagem, ele realmente fez isso. E aí, você já conhecia a história por trás desses filmes? Se você gostou, compartilha, comenta, manda para as pessoas que você sabe que gostam desse tipo de assunto. E você sabia que o Michael Myers, na verdade, é uma ficção, ele não foi baseado em um caso só, né? Foi uma junção ali de coisas que criou o Michael Myers. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.